Olá, meu aluno do segundo ano. Boa tarde, tudo bem com vocês? Abra um livro de história na página 210. Nesse capítulo a gente falou bastante sobre espaços culturais que também são tradicionais, né? Que vão passando de geração para geração, que também são espaços sociais, porque as pessoas, elas se relacionam umas com as outras. Beleza. Vimos comunidades indígenas e sua alimentação, vimos a comunidade quilombola, vimos a comunidade ribeirinha, vimos a comunidade cabocla e hoje vamos falar um pouquinho sobre a comunidade caiçara. Que são essas pessoas, Tia Patrícia? Essa comunidade, elas dependem exclusivamente da água, mas não como aquela comunidade cabocla que depende do rio, da água doce. Essa comunidade caiçara depende da água sim, mas da água salgada, certo? Então, eles vão o quê? Trabalhar com a pesca nessa água salgada. E é isso que a gente vai ver agora, olha lá. Comunidades caiçaras. As comunidades caiçaras são formadas por pessoas que vivem no litoral brasileiro. Então, litoral tem a ver com mar, com praia. Vivem há muito tempo nos litorais sul e sudeste do Brasil, entre os estados de São Paulo, olha, no nosso estado de Rio de Janeiro e do Paraná. Os caiçaras também têm uma ligação forte com a natureza, porque se eles dependem do peixe desse mar, né? E também dos caranguejos que estão presentes nos mangues. Então, olha como que essas comunidades, né? Elas podem até não ter uma cultura igual, mas estão o tempo todo em relação direta com a natureza. São os indígenas, são os caboclos, né? São os povos ribeirinhos que vivem à beira dos rios, são os quilombos, né? Que dependem da mata. Então, a cultura não pode ser igualzinha, mas a relação com a natureza, eles estão sempre o quê? Observando os ciclos da natureza, né? Quando eu posso plantar, quando eu não posso, quando o rio enche, quando ele fica mais seco, né? Quando aquela fruta, em que época aquela fruta vai dar, olha lá. Então os caiçaras também têm uma ligação muito forte com a natureza, eles seguem o ritmo da natureza, da lua, das marés, então eles estão o tempo todo observando a natureza porque eles dependem dela, né? Eles dependem até para sair para poder pescar, como que vai estar esse tempo, então tudo eles observam. Por exemplo, alguns peixes só são pescados no inverno, olha só, que já é uma curiosidade. E alguns produtos só são plantados no verão. Então eles têm que estar atentos a tudo que acontece na natureza para plantar determinados vegetais no verão. Eles têm que estar atentos a que peixe que eles vão poder pescar no inverno. Assim, os caiçaras organizam sua economia e sua sociedade de acordo com a natureza. Olha lá. Comunidade caiçara em Cananéia, no estado de São Paulo, tá vendo? Então eles dependem, né, do rio para sua sobrevivência. Olha lá o homem pescando. As comunidades caiçaras precisam da floresta, né, da Mata Atlântica, dos mangues e do mar para sobreviver. Da floresta tiram madeira para casas e canoas, ó. Então olha aí a matéria-prima que eles precisam tirar para estar fazendo casas e canoas. Frutas e folhas para remédios. Do mangue e do mar retiram toda a base, o que? Alimentar e também a fonte de renda dessas pessoas. Então eles vão retirar, né, alguns seres vivos, como peixe, como caranguejo, além de se alimentar, eles vão vender também para ajudar na renda familiar. A umidade, os ventos, os solos, as condições do sol e das chuvas determinam a rotina desses povos. Toda a vida deles é definida pela natureza. Então, se eles dependem do mar, se eles dependem do mangue, né, eles vão estar o tempo todo observando a natureza, o sol, a chuva, é o que determina a vida do povo caiçara. Olha na página 211. As comunidades indígenas, os quilombolas, os caboclos, os ribeirinhos e os caiçaras vivem em diferentes locais e olha o que está falando aqui. Tem diferentes culturas, diferentes locais e diferentes culturas.
São comunidades que no passado e ainda no presente relacionam-se de uma maneira especial com a natureza, sempre o que? Respeitando. Eles sabem que a natureza é incontrolável, mas dependem dela para sua existência. Ela ocupa um espaço muito importante na vida dessas comunidades. Esses povos nos ensinam a importância de cuidar, de respeitar e de preservar a natureza, né? Se a gente pudesse conviver mais com esses povos, a gente não ia viver uma vida tão consumista que a gente vive, né? Todo dia. Mão na massa. Abaixo você encontrará palavras-chave estudadas nesse capítulo. Procure-as, pinte-as com a cor de sua preferência. Então, vocês vão estar usando o lápis de cor aí para poder estar achando essas palavras no caça-palavras. Olha lá. Aqui nós temos natureza, né? Vocês vão estar pintando. Caiçaras, que são essas pessoas que moram, né, próximas ao litoral brasileiro, ao mar. Indígenas, já estudamos sobre esses povos. Os quilombolas também, né, negros, né, que foram obrigados a vir da África para trabalhar aqui como escravos. Os ribeirinhos, que moram próximos, né, a rios, dependem, né, do rio para sobreviver. E os caboclos, né, que tiram a matéria-prima da natureza, né, como látex para fazer a borracha, né, vivem em constante uma relação direta com a natureza. E na última página 212, tem aí o agora você já sabe. Então, vocês já estão acostumados a fazer esse tipo de exercício, vão separar essas 3 cores de lápis e vão estar pintando de acordo com o entendimento de vocês. Os seres humanos transformam a natureza com o objetivo de obter recursos para a sobrevivência deles? Os indígenas que viviam e vivem no Brasil estão em equilíbrio com a natureza? A árvore pau-brasil foi o primeiro produto a ser explorado no Brasil. Olha quantas informações a gente já estudou. Os espaços naturais são locais que não passaram por transformações pelos seres humanos? As reservas naturais foram criadas para proteger a natureza? Ó, já vimos isso. O espaço social é onde ocorrem as relações entre as pessoas? Espaços urbanos e rurais se complementam? Precisamos dos dois para viver bem? Comunidades tradicionais são povos que vivem no Brasil há centenas de anos e usam a natureza para sobreviver? Olha, falamos bastante sobre isso. Os povos indígenas do Brasil entendem que a natureza é inseparável da vida? Nossa, quanta informação que a gente viu. Comunidades quilombolas são formadas pelos descendentes de escravizados africanos. Os caboclos vivem em pequenas comunidades na região amazônica. As comunidades ribeirinhas vivem à margem dos rios. Os caiçaras vivem em comunidades no litoral brasileiro e precisam do mar, das matas e do mangue para sobreviver? Acabamos de falar sobre esse assunto. Tá vendo como é que esse assunto, esse conteúdo é muito bom, né? Enriquece a nossa cultura e a gente aprende cada vez mais com esses povos. Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.